Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 7 do Cognamentos Podcast. E você que já me conhece já sabe que por aqui você vai ouvir sobre saúde mental, sobre cultura, saúde em geral, curiosidades, enfim, muita coisa vem por aí. Então se arruma no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que você estiver ouvindo a gente e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram. Então, além dos episódios que vocês estão ouvindo por aqui, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos serão informados lá pelo Instagram. Não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E você que já é de casa já sabe que se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente é só mandar um direct lá no Instagram. Fique muito à vontade, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E se puder dar aquela força e avaliar o nosso podcast lá no Spotify, vai ajudar muito. É só dar aquelas 5 estrelas pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Acabou de sair aí um levantamento que os podcasts mais recomendados ali pelo algoritmo são aqueles que são avaliados, que tem estrelinha ali. Se tiver um comentário, então, nossa, aí é melhor ainda. Valeu, muito obrigado pela força. E depois que você ouvir esse episódio, manda ali para alguém, para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que vai se interessar pelo tema. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E hoje é mais um episódio de uma entrevista, um Cognamentos Talks, que o convidado basicamente dispensa apresentações, é o maior nome em neuropsicologia do Brasil, já com reconhecimento internacional, com certeza, tá? Ele vai se apresentar aqui pra gente e nós vamos falar de tudo, até de neuropsicologia, beleza? E aí, se apresenta aí pros nossos convidados, que a gente quer saber um pouquinho mais da sua história. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu fiquei muito honrado, né, com o convite que você fez para participar aqui desse podcast. Sou seu fã também, que eu tenho falado, né, a gente tem trocado algumas mensagens. Eu acho que o único problema é que a gente ainda não interage muito, mas eu acho que quando a gente começar a fazer coisas juntos, a gente vai divertir um bocado. E acho essa iniciativa muito bacana, né, de assim, discutir temas dos mais diversos em psicologia, formação, essas coisas todas, e fiquei muito feliz de poder participar e falar um pouquinho de neuropsicologia e de como que eu caminhei nessa área, né? Então, eu sou psicólogo de formação, fiz um mestrado em psicologia social, depois fiz o doutorado em farmacologia bioquímica, atuo com neuropsicologia desde sempre, desde o primeiro para o segundo período do meu curso de psicologia. Sou apaixonadíssimo por neuropsicologia. Eu tenho mais tempo de vida na neuropsicologia do que fora dela, então assim, é uma coisa que acho que até se confunde um pouco com a minha identidade. Eu atualmente sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, mas estou vinculado ao departamento de psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina da UFMG, onde o meu laboratório fica, né? O meu laboratório chamava LINC, Laboratório de Investigações em Neurociência Clínica, e recentemente, para poder até encampar mais áreas, a gente está mudando para Laboratório de Psicologia Médica e Neuropsicologia. Então, basicamente, essa minha identidade profissional. Perfeito. E muita publicação na área, né, Malloy? Olha, o que eu já li de livro, o que eu já vi de material seu, a gente está falando agora um pouquinho antes. Até materiais que a gente vai chegar nisso, né? Vocês não estão vendo aí, o Malloy tá com uma camiseta do Instituto Xavier e eu tô com uma camiseta do Batman, que a gente tem alguma coisa em comum, né? Embora ele tá mais no Marvel e eu DC aqui, a gente com certeza, né, a cultura aí pop, enfim, algum material fora da psicologia que, né, as pessoas às vezes acham que a gente, né, nossa, que legal que o professor gosta disso, daquilo, e a gente tá aí, né, gostando de um monte de coisa dentro dessa linha. Mas, Malloy, eu queria entender o seguinte, você é de BH? Eu sou de BH. Modéstia à parte, sou de Belo Horizonte.
nunca saí daqui. Né? Eu sou muito apaixonado por a cidade, fiz minha graduação, mestrado, doutorado e fiquei aqui na UFMG. Faço parcerias com tudo quanto é canto, mas minha base é aqui, acredito que vai ser assim sempre. Entendi. E como é que foi entrar na psicologia? Você acha que esse é um começo clichê de entrevista, mas hoje você está aí trabalhando, gosta, você falou que desde o início, né, com a neuro, mas como é que você chegou na psicologia? Como é que você, vou prestar o vestibular, vou fazer isso? Você se interessou por outros cursos? Como é que foi esse início na psicologia? Cara, foi a coisa mais, assim, improvável possível, porque eu desde a infância era apaixonado por astronomia. E eu cresci, né, na adolescência, frequentando grupos aqui em Belo Horizonte, o CEAMIG, que era o Centro de Estudos Astronômicos, né, estudando, e a família inteira já convencida de que eu ia fazer física para depois fazer astronomia. Só que a adolescência, cara, adolescência é um período, né, sabidamente, assim, a nossa noção se dilui na adolescência, nós ficamos naturalmente sem noção. E, cara, assim, adolescente escolhendo profissão, eu gostava muito de física, mas também gostava muito de uma colega, né? Era apaixonado por uma colega. E aí, lá pelas tantas, ela falou que eu fiz psicologia. Eu falei assim, sou muito novo, vou fazer esse troço também para continuar tendo contato. E depois eu saio Olha só. Eu escolhi psicologia, cara, praticamente na fila de inscrição do vestibular. Eu nunca, assim, eu não fazia ideia do que era aquilo que eu estava escolhendo. Então, hoje, né, com 47 anos, eu falo disso livremente, mas durante muito tempo eu falava, não, nossa, sempre sonhei. Não, nunca tinha imaginado fazer isso. E aí, então, fui para psicologia, cheguei lá, cara, não é questão de ser essencialmente bom ou ruim, mas aquilo que eu escutei nas disciplinas não tinha absolutamente nenhum sentido para mim. Nenhum sentido. Eu, tipo assim, falei, tipo assim, e pior que a menina começou a namorar com outro cara. Então, tipo assim. Ô, louco, aí é sacanagem. Eu vou ter que esperar agora 1 ano para fazer o vestibular de novo. E eu cheguei para minha mãe, eu era de menor, né? E nessa época, assim, eu respeitava muito assim, a autoridade da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma figura de muita autoridade. Eu falei, mãe, agora eu não quero mais fazer isso, não. Ela falou, menino, você vai pelo menos terminar um semestre desse troço só para você aprender a brincar com suas escolhas. E, cara, era muito complicado ir para a aula e ouvir umas coisas assim que, tipo, eu não tinha interesse naquilo. Até que em anatomia, porque na minha época, na grade curricular, anatomia era no primeiro período. Eu fiz também anatomia no primeiro. No primeiro período, né? Hoje conseguiram dar uma encurtada. Atualmente até muitos cursos tiraram anatomia. Antes a gente tinha anatomia, depois a gente tinha neuroanatomia. Mas em anatomia, a gente tinha um módulo de neuroanatomia. E, felizmente, eu fui nessa aula. E quando eu fui nessa aula, eu tive aula talvez com um dos caras mais importantes na minha vida como um todo, que foi o professor Ramon Cossenza. Ele, na época, era diretor do Instituto de Ciências Biológicas, ele foi dessa aula de neuroanatomia, e, cara, ali, no primeiro período, mais para o final do primeiro período, eu falei, esse negócio me interessou. Ao final da aula, eu procurei o professor Ramon e falou, olha, achei interessante, mas eu estou fazendo psicologia, o que você acha? Devo mudar para biologia, alguma outra coisa? Ele falou, não, por que você não estuda neuropsicologia? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de neuropsicologia, nessa conversa com o Ramon. Aí eu pedi para ele literatura, ele me passou alguma coisa, tinha pouquíssima coisa em português, praticamente nada. Né? Tinha um livro do Barbizet e do Isabo, acho que foi esse livro que ele me passou. E, cara, amor à primeira vista. E aí, procurei o Ramon, falei, Ramon, o que posso fazer para poder me aprofundar nisso? Porque eu vi na grade curricular, não tem absolutamente nada disso. Ele falou comigo, falou, olha, se você quiser fazer formação nessa área, que é uma área que no Brasil ainda é muito incipiente, está começando isso, né, as pessoas a falarem mais sobre isso em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui em Minas a gente tem pouquíssimas pessoas, eu sou interessado nisso. Bom, você pode fazer uma iniciação científica comigo. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. E aí essa ideia de trancar o curso, ela meio que deu lugar à ideia de fazer uma formação, desde então, paralela na área de psicologia. Mas, gente, assim, nós estamos falando da última década do século passado. Não tinha especialização, não tinha material, acesso a periódico. Hoje em dia a meninada entra no site. Não tinha internet essa facilidade que tinha, né, mano? Cara, eu fazia os trabalhos numa Olivetti verde, velho.
Era digitação, era datilografia, né? E aí, se você quisesse um periódico, um paper, você tinha que ir na bibliotecária, pedir o paper pelo Comute, o troço demorava... Fiz muito isso. Exato. Então era muito árido. Mas eu me apaixonei pela neuropsicologia de tal forma que comecei a estudar isso assim avidamente, com a influência do professor Ramon Cossenza. E aí, quando foi neuroanatomia, no período seguinte, aí eu esbaldei. Aí eu falei, nossa, é tipo isso que eu quero. Então, assim, Fernando, eu não posso falar absolutamente nada de psicanálise. Nada, porque eu assumo minha total ignorância. Qualquer coisa, se eu falar mal ou bem, eu estou falando folk psychology aqui, eu não entendo. E era um grande desafio, porque o meu curso na época ele era predominantemente psicanálise e predominantemente, né, o que não era psicanálise era uma psicologia social de uma orientação mais psicanalítica ou sócio-histórica. E essas coisas nunca me interessaram. Não estou falando que elas são ruins. Sim, não tinha feeling para você ali, né? Eu não interesso nem um pouco até hoje por esses temas, pelas pautas defendidas e tal. Então, assim, não é meu foco de atuação profissional. E aí, isso é um grande desafio, porque eu tinha que passar pelas matérias, e aí você começa a ter aquela mente muito de secundarista, né, de fazer para passar, e poucas matérias que realmente eram do meu estrito interesse no início do curso. Aí depois, quando você começa a avançar no curso, aí você descobre coisas sensacionais, maravilhosas. Eu tive excepcionais professores da área de psicologia cognitiva, da área de avaliação psicológica, da área, né, vários behavioristas. O departamento era muito forte em behaviorismo também, e a gente tinha excelentes professores. Então o curso foi se tornando cada vez mais apaixonante. Eu te falo, os 3 primeiros períodos de curso eu fiz para poder continuar estudando neuropsicologia. Aí, no 4º período, eu tive a felicidade de conhecer o Vitor Haase. O Vitor tinha acabado de voltar da Alemanha, defendendo seu doutorado. Ele tinha acabado de passar num concurso do departamento de psicologia. E o Vitor chegou, não conhecia ninguém, e eu já sabia que o Vitor ia chegar, porque o Ramon tinha me contado. Primeiro dia do Vitor no departamento, eu já estava sentado na porta do gabinete dele, fui trabalhar com ele, fui o primeiro aluno de iniciação científica do Vitor Haase. E, Fernando, eu acho que essas duas coisas fizeram um diferencial absurdo para mim. Por quê? Meus 2 orientadores iniciais não eram psicólogos. Eu acho que isso daí me abriu muito a cabeça para a interface do que eu faço com outras áreas. Eu nunca tive medo de relacionar com profissionais de uma formação diferente da minha. Eu não cheguei a desenvolver esse raciocínio estritamente corporativo, que muitas vezes eu acho que é um grande mal da nossa profissão, não só da nossa, mas de outras. Sim, de outras. A gente está mais preocupado com o que a gente pode fazer e o outro não pode fazer do que desenvolver aquilo que a gente faz de uma forma realmente muito satisfatória. Então, eu sempre tive essa pegada interdisciplinar. Felizmente, isso me abriu muitas possibilidades na vida, né? Trabalhei com o Vitor durante um bom tempo, depois acabei me afastando, fui fazer outras coisas, fiz um mestrado na psicologia social, porque aí assim, eu tinha a opção de ir para fora de Belo Horizonte, né? Eu tinha uma proposta para ir para uma outra universidade, fazer o mestrado, mas de novo o amor norteando minha vida, né? Eu ia casar com uma colega, não a que me direcionou o curso, uma outra colega, e aí ela não queria sair, eu falei, então vou ter que ficar em Belo Horizonte mesmo. Acabou que eu não casei com ela, mas fiz o mestrado. É o Love Stories aqui, né? Exato, eu sou um cara muito romântico, né? Minhas decisões todas foram por aí. Mas aí acabei não casando com ela e tal, mas fiz um mestrado lá na psicologia, era em psicologia social, mas a minha dissertação é sobre o efeito do nível de fenilalanina em crianças com fenilcetonúria e nas funções executivas aos 9 meses de idade. Ou seja... Quer dizer, a psicologia social estava bem ali no pano de fundo. Né? Uma importância social, né? Então mas assim, você vê que é uma dissertação de neuropsicologia. Totalmente. Mas na época isso era muito comum, porque como só tinha esse mestrado aqui, quem ficava aqui, independentemente da área, fazia algum tipo de ajuste para poder estudar a linha que queria. Que, na verdade, assim, hoje não existe esse problema, os programas eles expandiram bastante, né? Mas na época era um problema. E aí, cara, doutorado não existia no departamento,
E aí, então, eu voltei a minha origem lá na graduação, fui para o Instituto de Ciências Biológicas, onde eu fiz toda a minha iniciação científica, e aí eu fiz o doutorado em Farmacologia Bioquímica e Molecular, me aproximando bastante aí das neurociências. Então, a minha formação foi basicamente essa. Eu acho que na minha época era muito comum você ter um conjunto grande de atividades extracurriculares para poder nortear a sua formação. Acho que isso foi que, de alguma forma, me manteve na psicologia. E é interessante, Fernando, que quando eu conheci o Vitor, embora o Vitor neurologista, eu acho que o que eu mais aprendi de psicologia na vida inteira foi com o Vitor. Eu nunca tinha escutado falar, até o quarto período, de psicologia evolucionista. O Vitor era, assim, poço de conhecimento nisso. De ciência cognitiva, economia comportamental e coisas do tipo, né? Eu fui aprendendo muito fora, as coisas que eu realmente amo em psicologia, eu fui aprendendo fora da graduação. E eu te falo, Fernando, que hoje, 27 anos depois, 28 anos depois da minha formatura, eu ainda olho para as grades curriculares, e aqui é opinião minha, tá? Talvez eu esteja totalmente enviesado nesse meu raciocínio. Eu ainda sinto muito falta de uma psicologia que olha para frente. Eu ainda sinto muito falta de uma psicologia que se orienta pelas principais tendências, né, de produção de conhecimento. A gente não escuta nada sobre prática baseada em evidências, e aí você tem as pessoas dos dois extremos, as pessoas que acham que isso é uma opressão do Estado, e as pessoas que acham que só é evidência o que é uma meta-análise. Então, assim, aí os dois extremos, né? E você não desenvolve um raciocínio crítico, aliás, sobre o que é prática baseada em evidência e a importância disso. A gente não tem disciplinas obrigatórias de economia comportamental. Putz, a gente tem pelo menos 2 Nobels aí, né, na área. Você tem o Richard Thaler em 2017, o Kahneman e o Tversky em 2002 e N outros relacionados, e a gente não estuda essas coisas, né? E a gente vê o pessoal da administração, do marketing, da economia, estudando uma série de coisas que, cara, deviam estar no nosso currículo obrigatório. Você coloca uma questão muito importante, Malloy, que é da formação. Acho que 2 coisas. Quando você falou, quando eu entrei para IC, né? Você começou a fazer IC ali e com a galera que não era da psicologia, né? Então assim, isso já te abre uma possibilidade que hoje é uma restrição dentro da psicologia gigante, né? Como você falou, né? De querer, eu quero fazer, eu quero o que eu posso, o que eu não posso, e o que o outro não pode e não integra, né? Sendo que a pessoa ali, o ser humano, que é o nosso foco ali, né? Comportamento, não é só psicologia, né? Você tem um monte de coisa em volta. E aí o outro ponto que você trouxe agora da formação, super 100% concordo, né? Porque a gente tem... E quanto mais passa o tempo, mais para trás a gente olha. Porque a gente não parou de estudar. Não quer dizer que não seja importante estudar os autores clássicos, né? A gente vai estudar Freud, vai estudar ali o Piaget, enfim, tem que estudar. Mas a gente olha tanto autor contemporâneo que nem se passa e a gente não integra com outras coisas e fica aquela... tem não sei se você conhece o Naruhodo, lá, um podcast que eu sou muito fã, né? E o Altair, que é um dos hosts lá, ele é psicólogo, né? Ele sempre fala de uma questão assim, a gente estuda muito igrejinha, né? Você estuda a igrejinha, você estuda essa igrejinha da psicanálise, a igrejinha da TCC, a igrejinha do humanismo, e não uma psicologia integrativa, uma psicologia baseada em evidência. E não é negar nada disso, né? Não é assim, então quer dizer que essas coisas não funcionam. Não, assim, você não estuda os processos, né? Quando você tem disciplina de processo básico, eu percebo que muitas vezes nos cursos é uma disciplina meio feita assim, é básico porque é iniciante, não é processo de base, né? E as pessoas não entendem isso e não leva nada disso lá para psicanálise, para TCC, para humanismo, enfim, né? Acho que você tem muita razão nesse sentido de assim, não é, a gente não está negando nada e que não é importante, mas a gente tem que evoluir, né? E eu acho, e aí eu sou um pouco mais radical, né? Eu acho que o nosso curso de psicologia, acho que mudou muito, melhorou muito, tá? Sim, mas sim. ainda existe, ainda tem contato com vários colegas em graduações. O curso é basicamente um curso de história. Cara, assim, a gente estuda como o mundo era na virada de 1899 para 1900. Sim. E assim, não conheço, não posso criticar, etc., mas eu acredito que quando você coloca uma camisa de força, tipo assim, eu sou fulaniano,
Cara, isso para mim assim, é agressivo de ouvir. Porque quer dizer assim, que se você é fulaniano, em primeiro lugar, você está terceirizando uma série de possibilidades de raciocínio próprio para um modelo que vai ter os seus vieses. Com certeza. E eu não vejo isso em neurociência. Eu não vejo um cara, eu chego no laboratório lá e falo assim, eu sou um candeliano. Não, o cara Não existe isso, né? gosta do Candel e acha sensacional, mas assim, a vida continua e pode ser que ele pegue um paper do Candel e fale, olha só, não é mais assim, que legal. Mas o cara lá teve seu valor, porque fez. Entende? Eu acho que a gente foca muito nessa. Acho que a gente faz um curso olhando para o passado e de costas para uma série de possibilidades. Eu acho que isso é muito grave, minha opinião. Posso estar até sendo desagradável para uma série de pessoas, mas, enfim, é como eu penso. E acho, cara, que o curso de psicologia tinha que ter um tanto de matéria que prepara a pessoa para o mercado. É feio falar isso em psicologia, né, Fernando? Mercado. Eu ouço muito. No nossa especialização, o primeiro módulo é empreendedorismo e postura terapêutica, que é justamente isso. A gente vai preparar vocês para quando terminar a sua especialização aqui, você poder ir para o mercado, né? Uhum. E as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de ouvir isso, né? Que é mercado, mas você tá se formando profissionalmente para quê, né? A Exato. conta chega. Não tem nada disso na graduação, né, mano? Nada. Fernando, a conta chega e o povo forma sem saber que tem que declarar imposto de renda. Pois é. Como é que faz os registros básicos para ter um consultório? Eu dei uma consultoria agora para uma faculdade que teve o curso aprovado e na grade que eu ajudei a montar, eu pedi para colocar uma matéria de contabilidade. O pessoal horrorizou, falou, contabilidade em psicologia? Eu falei, gente, vamos lá, se o pessoal for montar um consultório, trabalhar numa ONG, ir para o hospital, ele tem que saber, por exemplo, se é legal ele ter um CNPJ, um CPF, ele tem que saber o básico disso. Então, entrou como uma matéria obrigatória e tem uma outra optativa ainda para isso. Porque o que eu acho? Eu acho que a gente precisa de preparar pessoas para o mundo real. A gente cria uma espécie de Nárnia, né? Então, assim, quando o cara sai de Nárnia e vem para cá, a conta chega. Ele paga imposto, ele tem que pagar o aluguel do consultório, ele tem que ter paciente, ou ele tem que ter a consultoria para a empresa, e a gente não prepara a pessoa para isso. E aí, quando você começa a falar disso, o que você escuta, Fernando? Você é um vendido para o sistema, agora é fascista, né? Agora tá no termo da moda, né? Fascista porque você fala que a pessoa tem que pagar as contas, né? Então, e outra coisa, cara, não sei se você concorda, mas a gente tem uma pauta de diversidade na psicologia, mas é uma pauta dentro de uma diversidade que eles definem aonde começa e onde termina. Se fala uma coisa muito diferente, ou tem um viés ideológico um pouco diferente da grande maioria, cara, você é crucificado. Então, assim, pelo menos é o que eu penso e o que eu vivi. Pode ser que não seja exatamente isso. Né? Não, mas a gente percebe muito isso, né? Até quando você fala a questão de, por exemplo, colocar noções de contabilidade. Noções, não é que a pessoa vai se... Noções. Óbvio, mas eu me lembro, na nossa primeira formação ainda era aprimoramento, e a gente falando disso, a gente inclusive chamava o pessoal do escritório de contabilidade para dar uma aula junto com a gente, na nossa formação. Falei, não, explica aí todas as possibilidades e tal. E eu lembro que uma das alunas, que hoje vive de psicologia e tal, tá super bem, e ela já era formada, acho que uns 3, 4 anos, ela falou assim, nossa, mas eu tenho que pagar tudo isso, esse imposto, isso aqui, eu tenho que ter o CRP não sei o que lá, tem que alvará, né, de funcionamento pro local, mas aí eu não vou pagar para trabalhar. Era o básico, né? O imposto, as autorizações, era o básico do básico, né? Então, enfim, não se tem um mínimo disso na formação, né? E os professores eu sinto isso, porque eu sinto de colegas, já passei aí, sei lá, por umas 5, 6 instituições dando aula, os colegas parecem que têm medo de falar de valor, de dinheiro, né? De precificar, né? Então, por que eu não consegui ensinar, por exemplo, o meu aluno que ele precisa cobrar um valor justo, tal, ok? Porque eu também não sei, né? Porque eu também não consigo. E eu também tenho essa dificuldade de falar disso, né? Então, por que não teve na formação, né? Exato. E acho que isso é muito importante, porque enquanto a gente está cheio de pudores, várias pessoas estão ocupando esse espaço justamente porque não tem esses pudores. E muitas vezes com um serviço muito aquém do que o que nós ofertamos, estamos preparados para fazer. E acho que está na hora da gente aumentar um pouco o leque dessa diversidade, né? Sim, com certeza. Eu vou aproveitar e colocar uma pergunta aqui do Matheus. O Matheus que fez uma pergunta aqui para a gente no Instagram, quando eu
falei que ia entrevistar você, vieram umas perguntas. Um pouco acho que você respondeu, que é a questão de... ele perguntou assim, como é que você entrou para a área de pesquisa em neuropsicologia? Acredito que você já tenha respondido, foi ali meio que gostando um pouco da neuro ali, foi para a iniciação científica. Mas como é que você percebe... Eu vou complementar então essa pergunta, no sentido de como é que você partiu para essa área de começar a querer ser um pesquisador? Que aliás estamos chegando no dia do pesquisador nacional, né? Dia da pesquisa nacional no Brasil. Como é que você falou, poxa, isso é legal, sabe? Publicar e trabalhar com pesquisa. Quando é que você se interessou pela pesquisa em si? Foi justamente nesse mesmo período de querer fazer mais? Como é que foi isso? Essa é uma excelente questão. Por quê? Quando você está numa área em que você começa e praticamente ninguém está fazendo, e você, sei lá, a única forma de eu estudar na época era fazendo uma iniciação científica, e aí o Ramon senta comigo e fala, o que a gente vai estudar? E a gente começa a discutir e queremos estudar memória em uma população clínica. Pô, mas não tem teste de memória, não tem tarefa. E como aí, é que a gente vai mensurar, né? Uhum. Exato. Não, vamos ver o que a literatura faz. Aí tem o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey. Poxa, mas como é que é isso? A gente está usando normas americanas para interpretar o troço. Vamos fazer um estudo de adaptação? Cara, nós fizemos, o Ramon é médico, neurocientista, eu era um aluno de iniciação científica, a gente fez um negócio de orelhada. Tipo assim, a gente traduziu uma lista, aplicamos em 200 pessoas e publicamos o troço como sendo normatização brasileira do teste. Isso foi publicado em 2000. Assim, se eu pudesse recolher todas as cópias desse artigo, ir lá na revista, pedir desculpa à humanidade, porque, cara, foi com a melhor das intenções, mas o artigo é ruim pra caramba, porque a gente estava começando o troço, a gente não tinha noção... Não tinha referências, né? Assim, não tinha o procedimento específico, né? É muito interessante, Fernando. A gente vê que a gente pegava muito como parâmetro do que estava sendo feito no mundo. E a gente via assim, não, tem um tanto de artigo de normatização com esse N. A gente não tem representatividade de amostra, nada, era uma estatística descritiva. E é legal você olhar para trás, ver seus erros, ver o quanto que você foi corrigindo isso ao longo do tempo. Depois de 2000, a gente sentou de novo, refizemos o RA-VLT, começamos do zero. Na época, em 2008, a gente retomou pesado esse projeto com o Jonas, que era meu aluno de C, hoje meu colega de departamento, fez mestrado, doutorado comigo, um grande amigo. E a gente refez tudo. E aí ficou lindo o projeto. Hoje é um teste comercializado pela editora Vetor. Uso em todas as avaliações. Pois se você pegar, Fernando, o que a gente fez lá em 2000, era muito rudimentar. Muito, 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 muito. Né? E o que acontece? A gente estava começando um troço sem saber muito, né, em termos de recursos, fomos aprendendo ao longo do tempo. Só que eu acho, e eu falo muito para os meus alunos, cara, a formação como pesquisador, mesmo que você não vá fazer pesquisa depois que formar, ela é fundamental para você desenvolver a capacidade de criticar o conhecimento que você usa no dia a dia. A gente de forma séria, né? Criticar, analisar. As pessoas, assim, elas acreditam muito, né, Fernando? TCC, que é uma área que eu adoro, foi uma das minhas paixões desde o início na psicologia. Eu vejo tanto a TCC como a neuropsicologia. As pessoas, elas usam de maneira acrítica. A TCC e a neuropsicologia estão virando McDonald's. Então, uma coisa é terapia breve, outra coisa é terapia rápida. Uhum. As pessoas confundem as coisas. As pessoas ligam um cronômetro, tem que liberar logo, porque é breve. E as pessoas não definem alvo terapêutico. As pessoas muitas vezes não sabem. Elas pegam um protocolo, um guideline, e começam a simplesmente reproduzir aquilo como se não tivesse... As pessoas confundem fins e meios. As técnicas são meios. Eu vou adequar de acordo com a demanda. A mesma coisa os testes. Cara, eu tenho visto a neuropsicologia com grande problema na atualidade, porque grande parte das pessoas que têm certeza que estão fazendo uma avaliação neuropsicológica, elas estão fazendo uma avaliação psicológica. Uhum. Cara, nenhum problema em fazer avaliação psicológica. Mas sabe o que eu acho? Aí voltamos para o mercado. Os médicos começaram a demandar muito avaliação neuropsicológica. Dificilmente você vê um encaminhamento para avaliação psicológica vindo do profissional da psiquiatria, da neurologia. Então, as pessoas que não tinham nenhum interesse em neuropsicologia, para sobreviver no mercado, começaram a fazer formações muito curtas em neuropsicologia. Então, elas chamam de avaliação neuropsicológica uma avaliação psicológica e cobram 20% mais caro. O neuro agrega 20% mais
o preço de qualquer coisa, é impressionante. Então, você pode ser um educador ou um neuroeducador, né? Um neuroeducador que ganha um pouquinho mais. E isso é uma deturpação da área. Então, eu acho que, assim, por mais que essas duas áreas tenham crescido muito, eu acho que elas cresceram de uma maneira que tanto a TCC quanto a neuropsicologia, na minha opinião, elas estão correndo um risco muito grande de cair numa banalização em que os meios e os fins estão em lugares errados. Até porque se você olhar exatamente o que você falou, por exemplo, a gente falava de formação. A minha área é um pouco mais até avaliação psicológica, de formação psicometria, né? E a gente fez estudos sobre isso, por exemplo. Tem cursos que tem uma disciplina envolvendo avaliação e, na verdade, é uma disciplina meio genérica, assim, de psicodiagnóstico, que às vezes nem a pessoa não é que tem que ver teste, mas assim, ela nem tem contato, né, para saber como é que funcionam, né, não é aplicar, forma testólogo, né, você forma testólogo e não psicólogo, né. E de neuro também, hoje ainda acho que mudou, algumas questões estão até, tem mais algumas disciplinas, mas ainda não é a base, né, porque você está estudando as igrejinhas, né. Então aí você chega na prática e você vê esse problema que você falou, né, das pessoas não sabendo direito o que estão fazendo ali, né. Cara, quando eu li Guerra dos Tronos, minha sensação de déjà vu imensa, né? Porque, poxa, já vivi tudo isso como aluno, como professor, porque é basicamente isso. As pessoas estão preocupadas muito mais com a guerra do que com a formação propriamente dita, né? Pois é. Eu vou aproveitar, então, como você falou de neuropsicologia no Brasil, uma pergunta de uma pessoa que você pelo menos já conhece, que é a Daniele. Sim, Daniele, eu mandei de presente para ela um livro e fiz toda uma cena, fiz um videozinho, etc. Aí mandei com o endereço errado. Aí o livro voltou, minha secretária mandar o livro para ela, a secretária entrou de licença, não mandou. Ficou 1 ano para o livro chegar até ela. Desculpa, tá, Daniela? Nossa, mas você sabe que quando eu mostrei o vídeo, né? Para quem tá ouvindo aí, na verdade, a Dani trabalha com a gente, faz avaliação, uma excelente profissional, né? Foi nossa aluna na graduação. E assim, aí eu falei, pô, ela sempre falou do Malloy. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele mandar um videozinho falando um oi para ela, né? Pô, acho que vai ser legal, acho que é legal a gente fazer isso, né, para as pessoas, tal. E o Malloy falou, não, vou mandar um livro, né? E aí ele mandou o livro, foi postar o livro, fez um videozinho dele indo postar o livro no correio e tal, e no fim deu todo esse rolo aí, mas chegou, viu, Malloy? Ela adorou o livro, tá super feliz. Mas ela perguntou, quais os maiores desafios para neuropsicólogos no cenário pós-pandêmico? No pandêmico já foi uma dificuldade gigante, né? Mas no pós-pandêmico. Tá vendo? A Daniela é sensacional. Essa pergunta é maravilhosa. Sabe por quê? Vamos jogar lenha na fogueira. Cara, até que ponto a gente não vai ter que começar, depois desse cenário terrível, porque isso que a gente está passando agora de hiperinflação, porque certamente os indicadores eles são tão bem abaixo do que o preço que está subindo no supermercado, a gente está vendo assim, uma economia enderrocada, um cenário pós-pandêmico, gente, isso é um fenômeno mundial. A gente tem aí uma série de mazelas que são decorrentes de um período que ainda não acabou, né? E aí, até que ponto a gente não vai ter que começar até a repensar instrumentos, e mais do que isso, normas de instrumentos? O que é um parâmetro pós-pandêmico? A gente tem discutido muito isso. E por mais que muitas vezes, não, isso é assim mesmo, vai passar, gente, nós já estamos aí em 2022 e a gente está vendo assim, os indicadores de aprendizagem escolar, não só no Brasil. A gente discutiu um paper de um estudo maravilhoso que foi publicado agora na Child Development, um estudo uruguaio, mostrando assim, a derrocada do aprendizado das crianças lá, e os dados estão se acumulando ao longo do tempo. A gente está com um problema real e com um problema que envolve cognição. O grande desafio agora vai ser separar o que é uma condição clínica genuína, o que é uma condição clínica genuína agravada num contexto de uma estimulação inadequada, o que é só uma estimulação inadequada, que já é muita coisa. Então, eu acho que mais do que nunca a gente não pode raciocinar mecanicamente, que é o que eu vejo, Fernando. Muito comum o pessoal usar o método Fishing em avaliação neuropsicológica, né, em que você tem lá um armário entupido de testes, aí chega uma pessoa na sua frente, você tira tudo do armário, aplica tudo na pessoa e depois você vai ver o que é uma hipótese. Não tem um caminho que você vai seguindo, né? Exato. Não.
Se o cara do Sedex for te entregar uma encomenda, se ele entrar no seu consultório, você já tira o Vaz da caixa, já começa a pegar. Então, assim, entrou ali, você vai aplicar tudo que você tem dentro do consultório. E, gente, o exame, qualquer exame clínico é um teste de hipótese. Então, quando eu estou fazendo uma anamnese, eu tenho que avaliar, por exemplo, potenciais impactos de estressores relacionados à pandemia, né? É importante incluir isso no raciocínio clínico, até para que a gente possa interpretar resultados de testes. E uma coisa que eu vejo, Fernando, e que eu falo muito para os meus alunos aqui, o principal conhecimento que você deve ter sobre o instrumento é quando não usá-lo, sabe? Quando não usar. Excelente. Assim, e as pessoas elas não sabem fazer isso. Você pega uma pessoa lá que está com um quadro, sei lá, sintomas depressivos importantes, mas tem uma dificuldade grande de leitura, você tira a escala Beck e dá para a pessoa não vai entender o que está ali, ela tem uma dificuldade, mas você aplica, né? Então, acho que a gente, na anamnese, uma boa anamnese, a gente consegue entender o que a gente não vai usar, o que a gente vai usar, e as pessoas não estão fazendo isso. Eu acho que o grande desafio hoje é incluir no raciocínio clínico todas essas variáveis de estressores que, sim, elas estão aí, e aí a gente vai para a psicologia social, mas não a psicologia social, que eu acho que é muito praticada aqui. A psicologia social que estuda vieses, a psicologia social que estuda efeito de mera presença, a psicologia social que avalia uma série de condições que estão ali influenciando, né, o desempenho do indivíduo e que muitas vezes são desconsideradas. Eu tenho trabalhado muito, Fernando, com uma coisa que eu acho que é incrível, que são os erros, as distorções cognitivas, os erros cognitivos do clínico. Que legal, cara. São os vieses do clínico. Isso é muito estudado em medicina, em psicologia, eu acho que ainda não tem muito estudo disso, né? E, cara, eu acho que eu falo também aqui para os meus alunos, todo exame de estado mental é o exame de 2 estados mentais, do seu e do paciente. E aí, cara, assim, não existe essa de que os testes não mentem jamais, né? A gente está ali o tempo todo sujeito a erro de medida, a erro dos nossos vieses. Eu penso que as pessoas elas estão desconsiderando tudo isso, e num cenário pós-pandêmico, aí voltando para a pergunta da Daniela, eu acho que a gente tem o grande desafio de entender esses potenciais estressores sociais, transtornos relacionados a isso, PET, agravamento de quadros de ansiedade, de sintomas internalizantes como um todo. E para entender isso, mais do que nunca, a gente precisa de estar o tempo todo consultando a literatura. O que está saindo? Quais são as principais alterações cognitivas? Eu estou vendo um tanto de curso de reabilitação cognitiva de paciente pós-Covid. E eu fico me perguntando, Fernando, assim, será que existe algum protocolo validado para isso? Será que a gente já tem mais ou menos o perfil do que é uma coisa primária de Covid, o que é um estresse? Eu acho que muitas vezes, na tentativa de fazer alguma coisa bacana, a gente às vezes esquece da literatura e vai com a boa intenção. Eu acho que a gente precisa. Não, desculpa, mas porque é justamente o ponto que você falou lá no começo, da questão crítica. Quer dizer, não é o fazer pelo fazer. Se eu não estou me atualizando o tempo todo, porque as pessoas mudam, né? Então, assim, é aquela questão de a gente pensar o básico de cognição, né? Eu sempre falo assim, a rota cognitiva que uma criança usa hoje é muito diferente do que usava 10 anos atrás, porque a estimulação é outra. Você vê aquele videozinho, já é até antigo, da menininha na revista, né, tentando passar as imagens na revista impressa, assim, quer dizer, por que ela faz aquilo? É um outro tipo de raciocínio, é outra forma. Então, assim, isso impacta diretamente, inclusive, nos nossos instrumentos, né? Na forma de medida, teste de lápis e papel hoje. Aqui, vamos lá. Fernando, qual foi a última vez que você escreveu mais de 3 parágrafos consecutivos com lápis? Cara, eu não me lembro. Eu nem escrevo direito. Eu faço umas anotações de vez em quando, mas tá tudo no celular, tudo no computador, né? Pois é, e assim, gente, volto a falar, não estou falando que os cursos de reabilitação cognitiva pós-Covid são ruins, estou falando isso, estou falando que a gente precisa de dar cursos disso sim, são sensacionais, desde que tenha uma base na literatura e que a gente assuma a limitação do momento que a gente tem em termos de literatura. Né? Isso é evidência, né? Sim. É a humildade da ciência, né? Exato. E eu acho que é isso um ponto que talvez... Eu percebo um pouco, Mala, isso que o pessoal fala um pouco da neuro, assim, um pessoal que é meio que dono da verdade, que quer explicar tudo dessa forma. E, de uma certa forma, as pessoas que trabalham com evidência, que trabalham com pesquisa, são tidas como arrogantes, né? E na verdade, assim...
o que a gente não trabalha é com verdade final, né? E talvez é esse raciocínio clínico que falta um pouco na formação e na prática de forma geral, né? O primeiro efeito de você começar a fazer uma prática orientada cientificamente é baixar a bola. Você baixa a bola completamente, né? E acho que isso é muito interessante. Agora, as pessoas falam muito isso, né, Fernando? Que o neuropsicólogo é reducionista. Sim, O sim. neuropsicólogo, ele é... As pessoas não entendem uma coisa básica chamada nível de análise. Quando a gente está estudando um fenômeno complexo como comportamento, cognição, processos mentais, a gente tem N níveis de análise que não são excludentes, eles são totalmente intercambiáveis e com uma influência recíproca. Então, quando eu estou falando de nível molecular, eu não estou falando só que é só aquilo. Aí você tem o nível molecular, fisiológico, morfológico, você tem as experiências do indivíduo no seu contexto mais próximo, na família nuclear, no contexto expandido, você tem o tempo, você tem o momento político, tudo isso é nível de análise. A neuropsicologia, ela foca em um desses níveis de análise, que é a correlação entre cérebro, comportamento e processos mentais. Mas não quer dizer que a gente simplesmente desconsidere todas as outras coisas em níveis mais complexos, mais brutais, e níveis mais complexos do ponto de vista biológico. Então, está tudo integrado. E a prova disso é que, bom, se nós não considerássemos a influência desses fenômenos sociais, a gente não poderia, por exemplo, falar do próprio conceito de plasticidade. E mais do que isso, a gente não poderia fazer reabilitação. Porque a reabilitação, você modifica uma experiência guiada tecnicamente e, a partir daí, você tem compensações e ou ganhos. Uma experiência social que está ali, uma experiência ambiental, digamos assim. Então, acho que eu já ouvi demais isso, mas quando a pessoa me fala, você desconsidera todo o resto, eu paro de conversar, porque, assim, gente ignorante para mim dá uma certa preguiça. Bom, eu tinha o professor, o Tozinho, professor de filosofia, e ele falava isso, né? Se o que você acha que eu falo é mentira, então assim, eu nem falo com você, porque tudo que você fala é verdade, tudo o resto é mentira, não vou nem perder meu tempo, né? Nem para um boteco serve. Pois é. Eu vou aproveitar então. Eu não sei se é porque tem uma foto aqui, mas é Cycle o perfil, mas fez uma pergunta aqui que eu já queria ter feito pra gente, talvez vai mudar o foco aqui da nossa conversa, mas o que o Malloy gosta fora da psicologia? O que ele faz fora da psicologia? Olha aí que pergunta bacana pra gente sair aqui da neuro. Sensacional. Cara, eu tenho hiperfocos de 100 metros rasos, né? Eu gosto de... Eu às vezes cismo com o assunto, eu quero estudar, mas aí depois eu vou para um outro. Cara, eu acho que a vida é muito curta e tem tanta coisa legal para gente estudar. Então, eu gosto de estudar um tanto de coisa. Eu gosto muito... Eu estou fazendo agora formação em marcenaria, estou adorando. Pois é, você falou de marcenaria, que demais, cara. Que demais mesmo. Esse estante aqui atrás foi eu que fiz. Olha só. Pois é. Então, eu estou fazendo essa formação. Aí eu quase o Rodrigo Hilbert, é isso? Não. Nem ele entende tanto de neurociência, nem eu entendo todo o resto que ele faz, né? Então, mas eu gosto muito de estudar coisas novas, né? Tenho uma paixão por mochilão, gosto, uma vez por ano gosto de fazer, faço o Caminho de Santiago, já vou agora no final do ano para a terceira vez, então gosto dessas coisas mais fora da neuropsicologia, mas eu te falo que eu sou tão apaixonado com a neuropsicologia que muitas vezes, quando eu quero descansar, eu vou estudar neuropsicologia. Gosto muito de Star Wars, sou fã de Star Wars. Tem que se registrar isso. Inclusive, a gente estava falando aqui, tem até material publicado sobre Star Wars, né? Exato. Tem uma outra coisa importante também, sou torcedor fanático do América Mineiro. Aí você pergunta, você gosta de futebol? Eu falo, não, se eu gostasse, não seria torcedor fanático do América Mineiro. Eu gosto do América Mineiro. Não assisto jogo de seleção, Copa do Mundo eu acho um saco, mas do América eu não perco um jogo sequer. Então eu gosto do América, não de futebol. Só, literalmente do seu time. Só. Eu sou torcedor chato. Eu sei o nome de solteiro da mãe do jogador da escalação de 1917, se bobear. Olha só. Você sabe que meu pai era palmeirense, né? Meu pai era assim com o Palmeiras. Ele sempre gostava de tudo, mas sabia nome de escalação. Apareceu um jogador novo, ele falou, esse aí jogou em tal time, em tal ano, tal. Eu sabia de tudo. Isso eu não puxei dele, porque eu também, futebol, pra mim... Eu também não gosto de futebol, eu gosto do América. Você gosta, exatamente. E assim, você falou da questão do mochilão, enfim,
essas práticas é uma coisa que você se conecta, mas quando você falou assim, a questão de neuro, eu gosto de neuro, né? Então, assim, você está sempre com um olhar, você está sempre considerando isso na sua prática, enfim, mas não deixa de ser uma LOI, né? Você está ali, você está em um lugar, você está em outro, então assim, o livrinho às vezes vai lá na mochila junto com você para dar uma estudada de vez em quando, ou no celular, ou aí você fala, não, agora eu vou focar no meu... E realmente eu desconecto, mas durante lá, né, o caminho francês que eu fiz foi 800 quilômetros. É claro que ao longo de 800 quilômetros eu pensei muito assim, o que você vai escrever, como é que vai ser o seu próximo ano de pesquisa, e assim, é bacana porque abre muito a cabeça até para você repensar muitas coisas profissionais que você faz, né? Por isso que eu faço todo ano, né, já vou agora, todo ano, vou para a terceira vez, mas a ideia é fazer todo ano. Até porque essa rotina, né, Malu, talvez a galera... Às vezes acho que pesquisador, você tá jaleco, no laboratório, com o cabelo bagunçado e não sei o que lá, mas na verdade você está falando de uma rotina bem pesada de publicação, de pesquisa, é muito tempo. Correr atrás, né? De financiamento, porque... Aí exatamente isso. Dinheiro. Então, muitas vezes na universidade a gente faz muito papel de administrador, sem ter formação para isso. Isso. Porque a gente tem conta para pagar, aluno para ter bolsa. Então, a gente muitas vezes preenchedor de relatório. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a figura do gestor junto com a gente tem que fazer isso. Então, é cansativo. Até para fazer, né? Até às vezes você tem uma ideia super bacana. Eu me lembro que o meu projeto de doutorado seria um protocolo de tratamento, de investigação / tratamento ali de TDAH com música, né? Porque eu tinha estudado música no mestrado e tal, a gente desenvolveu o HAL, que é o teste de raciocínio auditivo, e a gente fez um protocolo super bacana lá com o Prime e tal, não sei o que lá, mas não tinha dinheiro para fazer, né? Não tinha, assim, tudo aquilo envolvia um custo. A gente tá falando de uma época que também você não tinha essa facilidade de internet como tem hoje, né? Então, assim, não é só a ideia bacana e você tem que executar. E para executar, você precisa mexer muita coisa que a nossa formação não deu conta, né? A formação do pesquisador, enfim, a gente tem que... né? As pessoas às vezes falam da questão do dinheiro, mas pesquisa, muita coisa que a gente faz, né? A gente começou a falar isso um pouquinho antes de gravar, né? A gente faz porque a gente gosta e e tem que se divertir fazendo, né? Então, por isso, talvez a gente traz um pouco dessa nossa perspectiva para a coisa fazer sentido, né? Senão... E você tem muitas vezes, Fernando, assim, eu vejo muito na academia as pessoas se amargurando com isso e passando uma vida de insatisfação porque não conseguem os recursos. Cara, eu nunca fui por aí, né? Eu saí da dedicação exclusiva da universidade justamente para conseguir trabalhar na universidade, porque fora da dedicação exclusiva eu montei uma série de coisas fora da universidade que hoje em dia me facilitam captar recursos, né? Na ensino privada, por exemplo, para que eu consiga fazer minhas coisas. Então, hoje, por exemplo, tem uma editora, a Ampla, né, que é o meu xodó do momento. E acredito que vai ser por décadas, isso, por décadas, né? E assim, a ideia foi o seguinte, cara, existe um mercado bacana editorial, eu acho que tem autores maravilhosos, inclusive o Fernando está lançando um livro em breve, né, de desenhos pela Ampla, mas é porque, por que você fica inventando moda e tal? Gente, se a gente não correr atrás e não fazer as coisas, a gente não vai conseguir realizar, às vezes, o que a gente tem como primário ali, né, de ter um laboratório produzindo conhecimento. Então, a gente tem a opção de entregar os pontos e ficar dependendo, sei lá, das benesses do setor público, ou a gente pode correr atrás no mercado e descobrir boas oportunidades para que a gente possa realizar atividade de pesquisa, de formação, não só nossa, mas os nossos alunos, nossos colaboradores. Então, eu acho que um desafio para a psicologia é perder esse medo de fazer coisas, de ir para o setor privado. Mas você sabe que tem um preconceito gigante, né, da galera da academia. Acho que você deve vivenciar, ou você deve perceber isso, porque assim, eu, a Cintia e o Dana, a gente se conhece, a gente dava aula já há mais de 15 anos. Né, da área acadêmica, voltada, e a gente tinha escrito um projeto de mestrado lá para a faculdade que a gente estava na época, estava tudo encaminhando, aí, enfim, depois mudou a reitoria lá, os projetos mudaram. O que estão fazendo lá, né? Esse negócio aí, tem que ficar aqui publicando, aquela máquina, né, que fica dentro de... que é eu me lembro que o Tião Rocha ela falava às vezes eu me cito, tu me citas, nós nos citamos, esse conhecimento às vezes não serve para nada, não sai do lugar, né? Mas
a gente foi criticado, assim, e até hoje a gente ouve algumas coisas, porque, mas isso aí é iniciativa privada, sei lá. Você está fazendo, cara, o que eu espero que a universidade faça. Você está fazendo ensino, você está fazendo pesquisa, você está fazendo extensão. E aí vem o cara, eu não estou generalizando, não estou falando que isso é o perfil, mas sim, nós temos isso na academia, aquele cara que fica o ano inteiro para rodar um experimento e não publica, e ele vai falar assim, o Fernando Pessotto, o Malloy, eles são vendidos para o mercado, Exato. de moda, é como se fosse uma coisa menor. Eu vou te falar com toda sinceridade, eu cago e ando para esse tipo de gente, esse tipo de raciocínio, sabe? Eu inclusive, acredito, eu não estou falando que isso é a regra, felizmente Sim. Isso é a exceção, tá? As pessoas acham que para poder fazer uma vida na universidade, até mesmo com dedicação exclusiva, você tem que parar de fazer coisas. Eu tenho muita sorte de estar num grupo aqui na Faculdade de Medicina, em que mesmo aqueles professores que são dedicação exclusiva, eles são extremamente voltados para a inovação, geram produtos, registram patentes, estão ali o tempo todo incentivando as pessoas. O meu programa de pós-graduação, ao qual eu estou vinculado, medicina molecular, ele tem uma linha de pesquisa em inovação. Ou seja, é a preocupação em pegar aquele conhecimento que está ali e aplicar do ponto de vista extramural. Mas você tem, sim, uma Nárnia dentro da academia que acha que tudo isso que a gente está fazendo é raso. Isso, é superficial, né? Tem pessoas que estão enganando o público. Cara, olha onde a gente publica, olha as coisas que a gente faz. Olha a quantidade de aluno que forma e faz um bom trabalho. Então, por isso que eu te falei, até desculpa, mas às vezes sai, né? Então eu cagueando para as pessoas, mas o que acontece é o seguinte, eu acho que isso muitas vezes é redução da dissonância cognitiva. Então, ao invés de olhar para o espelho e me sentir um improdutivo, um bosta, né? Eu vou falar que o cara está fazendo errado. Então, isso aí é uma coisa, um fenômeno chamado redução da dissonância cognitiva. Isso é, assim, felizmente, isso hoje é uma exceção na academia. Mas isso é verdade. Ainda existe, mas assim, e também, né, mano, vamos ser sinceros, né? Não tem outro caminho. Meio que você sabe, você tá no meio acadêmico também, você sabe quantas faculdades, os cursos estão sofrendo aí com mudanças. Tem uma pressão. Isso, exatamente. A ação nova é sensacional. Eu vejo aqui no departamento, eu não sou do departamento de psicologia da UFMG há bastante tempo, mas eu vejo o departamento hoje com uma moçada jovem, produtiva, extremamente bacana, um pessoal que faz ciência de qualidade, que poxa, eu tenho muita esperança na psicologia, porque eu vejo a geração que está ocupando esse espaço agora, que é muito diferente da minha geração. A minha geração, acho que ela não conseguiu dar o recado. Ela entrou nessa Guerra dos Tronos, acho que a coisa foi para um lado que eu, particularmente, acho que não é o ideal. Mas volta a falar, daqui a pouquinho vamos fazer o recorte, Fernando, de uma pedacinha aqui nosso do podcast. Os dois falaram que a academia é uma bosta. Não, estou falando que existe uma minoria que faz essa crítica ao que o Fernando faz, ao que eu faço, como se fosse algo menor, mas a minha hipótese, posso estar errado, é redução da dissonância cognitiva. Malói, eu vou fazer um corte, sabe aqueles cortes? Vou fazer corte, Malói fala mal das faculdades, vou fazer isso, tá? Nossa, no dia seguinte você tem lá o protesto, IBAMA, IBGE, Galocura, todo mundo na porta da minha casa com faixa aqui. Mas você sabe que isso é tanto verdade, porque até a qualidade do que você faz é questionável, porque você está fora de uma faculdade. Ou seja, o que você está produzindo não está vinculado, né, a um curso de pós-graduação. Então, parece que o que você está fazendo é pior. Olha, essa semana nós tivemos uma reunião com um dos convênios que a gente trabalha, e a gente faz estudo de eficácia terapêutica dos nossos pacientes. Não para publicar, obviamente, não é uma pesquisa, mas é para aprimorar a nossa prática, para aprimorar, né, o atendimento e a qualidade de vida da pessoa. E é interessante que a gente discutia isso com a galera do financeiro. A gente estava discutindo, a gente tinha uma reunião com o pessoal do financeiro, mostrando a eficácia e mostrando, olha, tá vendo? O que a gente faz é isso aqui, gera isso aqui, a gente consegue reduzir o custo. Nossa, você está falando de reduzir custo. A gente tem que falar isso, né? Olha, tudo subiu, olha a inflação que a gente tá, a gente não consegue fazer. Só que assim, por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem uma formação de pesquisador. Lá por trás, a gente está vendo técnica que funciona melhor, a gente junta perfil de paciente com perfil de profissional, viu, Maló? A gente faz isso. A gente estuda a relação, a eficácia terapêutica, considerando o perfil de profissional junto com o profissional, com o paciente. Então, traços de personalidade e tal. Então, essa técnica funciona mais para esse transtorno, não adere tão bem. Então, assim, você não chega lá aplicando um protocolo simplesmente, né? Sim. Só que para fazer isso, você precisa ter um background de pesquisa, você precisa ter anos
precisa entender de análise, né? O Daniel é um cara que entende muito de análise e estatística, então assim, a gente tá ali mostrando e as pessoas, talvez até o pessoal ali não tenha nem noção, né? Porque quem vai lidar ali com eles não tem esse background, né? Que a gente adquiriu sim na academia, só que foi levar para uma área aplicada diferente, né? Mas aí é outra distorção cognitiva, e que bom que você falou isso, porque dá a oportunidade de a gente tocar num ponto interessante. Pesquisa. A gente tem uma ideia errada de que é aquilo que você faz para publicar em jornal Isso. bacana. Exato. Pesquisa é uma ferramenta fantástica. Quando você está fazendo uma avaliação, você está fazendo a pesquisa. Você tem hipótese, você tem método, você tem resultado, você tem discussão. Isso. Daquele caso, isso se chama laudo, mas é como se fosse um paper. Exatamente. Aliás, eu sempre, quando eu vou ensinar a fazer laudo, eu falo disso. É uma estrutura de uma pesquisa, é isso. Isso que você está fazendo, por exemplo, dentro do mercado. Mas é um estudo menor porque não foi feito dentro... Caramba, vai pegar então, faz uma lista do que tem sido feito nas universidades e vê se é melhor do que você está fazendo. A maioria não é. A maioria não tem essa aplicabilidade. Nós vamos fazer agora, iniciar, por exemplo, um estudo experimental na área de clínica, junto com esse convênio e tal, a gente alinhou. E eu olhava pro Dani e falei, cara, que legal isso que a gente tá fazendo, sabe? Primeiro porque, assim, pô, é legal, a gente tá ampliando nossos serviços e tal, mas eu olhava para ele e falei assim, era 2 pesquisadores falando, que legal, a gente vai fazer esse estudo, vai aprimorar e tal, mas... e vai ser um negócio de 1 ano aí também, né? Algo porque a gente está falando de processo clínico, né? Então, necessariamente tem um tempo, né? Então, só que é isso que você falou. Até agora os TCCs, né? Tem curso que já nem tem mais, né? Porque não tem mais exigência. Então, até esse raciocínio de uma pesquisa, tal, isso aí tá indo embora, né? Cara, enquanto a gente estiver aprendendo ABNT na metodologia de pesquisa, metodologia científica, a gente vai ter um exército de analfabetos científicos se formando. Então, você aprende lá que a margem direita é tanto, a esquerda é tanto, você não se mexe dentro do espaçamento 1,5, 2, quando usar, o que colocar na capa e na contracapa. Enquanto isso, você não sabe o que é um experimento. Pois é, você sabe que eu ministro muita disciplina de metodologia. Essa aula é uma das que eu não gosto. Eu tenho que falar, eu preparo, tipo, meia hora de uma aula e falo, tem esse material aqui, tem isso aqui, vamos lá, vamos falar de pesquisa. O Word faz isso para você, é maravilhoso. Pois é, você não precisa se preocupar com isso. Eu uso ali o Zotero, não sei se você usa o Zotero. Usa isso aqui, ó, não se preocupa com isso, isso aqui é alegoria. O importante não é isso aqui, né? Agora imagina que eu sou exceção, Fernando. A regra é o cara ficar aula 1, a margem. Nossa. Gente, hoje vamos discutir a margem. Né? Imagina. Tá louco. E eu tive aula assim. Eu também. Agora, eu vou aproveitar pra gente ir pro nosso final aqui. Vamos lá, eu vou puxar um gancho que você falou. E eu quero saber a sua opinião. Agora é opinião mesmo, sobre um assunto extremamente polêmico, que são os novos filmes do Star Wars. Já que você falou que é um mega fã, eu gosto de Star Wars, sempre gostei, assim, mas eu sou muito mais fã de Batman, né? Então eu não sou um conhecedor tal, mas como é que você tá vendo já que a gente foi para esse lado mais pessoal aqui, como é que você tá vendo esses novos materiais do Star Wars? O que você acha disso aí? Olha, assim... Porque acho que é mais difícil falar, é mais perigoso falar disso do que de neuropsicologia, hein? Eu acho que sim, e talvez nesse momento eu tenha que ter todo o pudor do mundo, né? Porque... O que acontece? Eu gosto muito de ler sobre o universo Star Wars, né? Na verdade, indo muito além da saga, você tem uma literatura maravilhosa, muita coisa bacana. Com relação aos filmes, eu confesso que eu leio mais do que vejo os filmes novos. Depois que foi para a Disney, eu não sei se é um viés meu, eu não sei se eu sou muito old school, não sei, assim, eu achei que começou a ficar muito fofo. Né? Né? Quando eu vi uma figura lá da Princesa Leia junto com as princesas Disney, eu falei, gente, tomara que eles não comprem Star Trek, porque... Por favor, né? Sim, mas, cara, assim, eu era tão... Eu sou ainda, gosto tanto, né, que uma vez eu estava de madrugada, na época do meu doutorado, escrevendo, fazendo alguma análise, não lembro o que era, e aí um colega meu de doutorado, um grande amigo, infelizmente faleceu, o Felipe Filardi, me mandou um e-mail falando, olha só isso aqui. Era um paper do Eric Bois, uma letter na Psychiatry Research, falando que o Anakin Skywalker tinha transtorno de personalidade borderline.
Cara, nós paramos tudo que a gente estava fazendo. E durante um mês, nosso doutorado, meio dele, nós atrasamos um mês o doutorado, porque a gente foi escrever uma réplica para está publicado, né? Uma réplica ao Eric Bois, e nós pegamos tão pesado que ele começa a tréplica falando assim: os autores da réplica devem entender que isto é apenas um filme. Ele começa falando isso. Aí nós ficamos ofendidíssimos, porque não é apenas um filme. Né? Não é apenas um filme, é Star Wars, né? Star Wars, né? E aí foi publicado, ele publicou a réplica, meio que concordou com algumas coisas, discordou de várias, e aí nós escrevemos a resposta para a tréplica, né? Que eu nem sei como é que chama, enfim. Mas aí o editor da revista falou: lançamos a revista séria, uma das maiores do mundo, a gente não vai ficar discutindo Star Wars aqui, aí eles deram bomba. Mas agora, já há algum tempo, né, a gente está com um grupo aí, com alguns amigos, a gente está fazendo um capítulo de livro, porque isso não vai ser paper, em que a gente compara o percurso de desenvolvimento psicopatológico do Anakin Skywalker com o Voldemort, né, o Voldemort. Olha só! É muito legal, porque, assim, no fim das contas, eles têm um quadro relativamente parecido em termos de personalidade, mas o percurso até ali é muito diferente. Então, a gente discute personalidade calosa, estresse de átese. Eu acho que essa questão dos filmes, né, essa questão desses personagens clássicos, principalmente esses longitudinais, como é o caso do Anakin. Você tem histórico, né? Você tem a vida dele. Tem que brincar muito. Assim, na época, eu e o Felipe, a gente estava tão fanático com a história que a gente chegou a mandar para um cara, nós não conseguimos o e-mail do George Lucas, mas a gente conseguiu um cara que trabalhava com ele, a gente mandou as escalas Azeba para ver se ele preencheria. A gente nunca teve resposta, tá? Cara, preenche aqui, ó. Assim, quem tem a mãe do Anakin para poder preencher isso para a gente mandou, eles nunca responderam, né? Então, você deve ter achado assim: gente, isso é vírus, vou clicar aqui. Imagine, com certeza, né? Mas aí, tem muita coisa legal pra gente. Bacana, porque acho que estamos vendo uma nova possibilidade de parceria, viu, Malloy? Porque nós estamos... Já ficou parado um tempo, até por causa de outros projetos, mas nós vamos fazer um filme de análise de personalidade, um livro, né? E cada capítulo vai ser um personagem da Liga da Justiça. Né? A gente tá fazendo isso já faz um tempo, né? Porque é um pouco isso, né? A gente gosta de analisar perfil, a gente olha isso. A Ampla já está se candidatando a ser editora desse livro, hein? Olha, a gente tá ali. Olha, esse projeto a gente já faz mais de 3 anos. Mas aí vai e para, né? Sensacional esse projeto. Mas a gente envolveu alguns alunos, enfim, envolveu até uma galera que é mais hardcore de gibi mesmo, né? Sim. E falou: ajuda a gente a garimpar histórias, porque também personagem de gibi você tem desde da infância até, né, 500 origens diferentes, enfim, você consegue fazer uma bela de uma análise, né? Tá ótimo aí, ó, vamos estreitar, vamos deixar a neuropsicologia de lado, vamos fazer só isso aí agora, só análise. É sensacional. Malloy, poxa, eu quero agradecer demais, pô, que papo gostoso, assim, você ter se disponibilizado tão rápido, né? Falei que você praticamente, foi o quê? 2 dias aí, e você já, não, vamos fazer, ontem, né? Foi, na verdade, a gente conversou, né? Acho que foi ontem. Vamos fazer amanhã. É verdade, né? Aí você falou até que você não sabe, vamos fazer amanhã, beleza, tranquilo, mas muito obrigado, com certeza, nossa, eu adorei aqui. E vamos tocar esses projetos aí, vamos estreitar ainda mais aí pra gente tá uma parceria ainda mais interessante, mais legal aí. Perfeito. Beleza? Sensacional. Obrigadão, Malloy. Obrigado. Muito bom, valeu. Muito obrigado. Beleza.